Este será o melhor vídeo que você irá assistir sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, especialmente, né? Será que essa passagem, ela prova a Trindade? Ela dá algum apoio à Trindade? Não, gente. Nem ao unicismo também, tá? O máximo que diz aqui fala da divindade passada de Jesus junto do Pai Celestial, tá bom? Então, Jesus ele tem 3 fases. Ele tem a fase que ele era Deus, ou era divino, junto de Deus nos céus. Tem a fase que ele era humano na terra, unicamente humano. Depois tem a fase que ele volta a ser divino novamente no céu, ou como Deus no céu, tá? Eu falo como Deus por quê? Porque até os anjos são chamados de Deus também, tá? O fato de Jesus ser chamado de Deus não indica que ele seja o Todo-Poderoso, tá bom? Então, algumas coisas que nós precisamos aprender sobre Jesus, tá? Você precisa analisar todo o contexto, é que Jesus ele era um Deus formado, um Deus criado pelo Deus Supremo. E onde que você encontra isso? Então você pega o Códex Sinaíticos e o Vaticano, são os mais antigos que existem, né? Dos mais completos. Você vai no versículo 18. O versículo 18 começa aqui, ó, tá? Começa aqui, ó. A leitura você pode ver que está igualzinha em todos aí. E no texto revisado aparece aqui embaixo. Do que Jesus Cristo ele é chamado no versículo 18. Preste bem atenção, pessoal. Ele é chamado do que? Ó, monogenes theos, monogenes theos, ó, monogenes theos. O que é theos? Theos é Deus, né? É a palavra para Deus em grego, tá bom? Isso todo mundo sabe. Ou theon, né? Que é uma outra variante. Agora, o que é monogenes? Só existe um significado de monogenes nos dicionários gregos. Só existe um significado. Não adianta fazer uma busca diferente que você não vai achar um sentido diferente. Ó, olha aqui, ó. Mono, quer dizer único, sozinho. E gnes. Gnes é uma variante do verbo gnomai. Vir a ser gerado, vir a existir. Então, Jesus Cristo ele é chamado de um Deus único gerado, que veio à existência. Tá? O único Deus que veio à existência. O Deus Todo-Poderoso não veio à existência porque ele sempre existiu. Mas Jesus, como Deus, como ser divino, ele veio à existência. É o único que foi gerado, o único que veio à existência por ação do Deus Supremo que aparece aqui, ó, nesse tomzinho verde. Aliás, tudo que está em tom verde aqui se refere ao Deus Supremo, tá? E em tom laranja se refere a Jesus, para você poder fazer aí a associação dos termos que a gente está usando. Então, Jesus ele é um Deus gerado, ó, único gerado Deus, único vindo à existência Deus. É isso que o texto do Evangelho de João diz. Então, para a gente resumir, já que Jesus é um Deus unigênito, que é a tradução dessa palavra aqui, eu coloquei Deu aqui em cima, ó. O verbo que era Deus unigênito, verbo que era Deus unigênito, verbo que era Deus unigênito, entendeu? Aqui é uma referência a ele, né? Tá? Ó, o Deus unigênito, que é colocado aqui, ó, tá? Esse que é o Deus unigênito. Então, tudo que é laranja aqui se refere a Jesus Cristo. Tudo que está em amarelinho se refere ao Deus que estava com Jesus, ao Deus que criou Jesus, tá? Então, no princípio era o verbo. O que o verbo era, de acordo com o versículo 18? Ele é Deus unigênito, o único Deus gerado. Então, no princípio era o verbo, que é o único Deus gerado, e esse verbo, único Deus gerado, ele estava com o Deus. Por que eu coloquei aqui o Deus? Embora você não encontre essa expressão na língua portuguesa. Por quê? O Deus. Porque ela está em grego, gente. Está aqui, ó. Pros ton theon. Ó. Pros ton theon. Pros quer dizer junto, próximo, ao lado. De, né? Ao lado de. Ton é o artigo o. Esse artigo aqui, ó. O. Tá? E theon é isso aqui que é a palavra abreviada para Deus, tá? Ó, Deus, ó, pros ton theon 2 vezes, pros ton theon, tá? E aqui embaixo, ó, pros ton theon, percebeu? 2 vezes é dito que aquele que é o verbo, que é o Deus unigênito, ele estava, olha aqui, ó, junto, deixa eu voltar aqui de novo, ele estava com o Deus. Por isso que usa a expressão com, né? Com Deus, estava com o Deus. Então, aqui ele está falando do passado divino de Jesus antes de se tornar humano na Terra. Tá? 2 vezes é dito que ele estava com o Deus, ó, ele